Olá, bom dia! Hoje nós vamos recapitular o estudo da nossa lição que estudamos durante a semana, que foi a lição número 8, que tem como tema Alcançando Maior Eficiência. O texto para memorizar se encontra em Atos, capítulo 6, versículo 7, que diz: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Logo no primeiro tópico, nós vimos que Satanás, ele até mesmo em atos de caridade tenta se intrometer, porque foi visto aqui que ele tentou levantar suspeitas de que o auxílio às viúvas estavam sendo negligenciadas pelos discípulos, a fim de causar desunião entre a igreja e também tirar de foco o objetivo dos discípulos, que era levar a mensagem ao mundo. Auxiliar as viúvas era uma coisa muito importante, com certeza, mas eles não podiam tirar os seus olhos do objetivo principal, que seria pregar a palavra. Então, eles encontraram uma solução. E isso nós vimos no nosso segundo tópico, que foi como título A Solução é Encontrada. Os 12 discípulos disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão. Então eles elegeram 7 homens, que foi Estevão, Filipe, Prócoro, Ninacor, Timão, Pármenas e Nicolau. E isso foi muito bom para a igreja porque a palavra de Deus crescia de tamanha forma que foi muito impressionante. Isso porque cada um tinha sua missão a cumprir, mas com o propósito de servir a Deus e de levar a mensagem ao mundo. E assim como um corpo é constituído de vários órgãos e cada órgão tem a sua função, assim também a igreja. A igreja são formados por nós, cada um tem sua função a exercer. Nenhuma é mais importante que outra, não, todas são importantes, pois todas elas devem ter como objetivo principal de servir a Deus em espírito e em verdade. Logo no terceiro tópico, nós vimos quais são as qualificações que um diácono e uma diaconisa devem ter. E em 1 Timóteo, no capítulo 3, vai destrinchando característica por características de qualidades que os diáconos devem ter. Os diáconos devem ser honestos, sinceros, temperantes, não cobiçosos, de torpe ganância, conhecedores da palavra de Deus, e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, são essas qualificações que um diácono deve ter. E mesmo que nós não sejamos chamados para este cargo, devemos, assim como Estevão, ser homens e mulheres de fé, ser corajosos e usar os meios que possuímos para pregar o Evangelho. Não precisa pregar apenas no púlpito ou em regiões distantes de nós. Não, nós podemos começar uma obra em nós mesmos, primeiramente, e depois expandindo para a nossa família. Então, devemos usar todos os meios que nós possuímos e assim levar a mensagem ao mundo. No quarto tópico, foi visto que Estevão, imbuído do Espírito Santo, cheio de fé, ele operava grandes maravilhas e milagres, e isso despertou a ira de Satanás. E Satanás, ele incitou os líderes judeus e os príncipes para que calassem Estevão.
E assim, eles criaram um concílio para tentar refutar os argumentos que eram dados por Estevão. Porém, os argumentos que Estevão dava, eles eram muito convincentes, pois era a verdade e se baseava nas escrituras. E assim, eles não tinham nada para o prenderem, não tinham uma acusação plausível. Então, eles apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então eles pagaram pessoas para falarem mentiras contra Estevão. E devemos também ter muito cuidado ao falar de alguém, para não proferir mentiras e sermos assim falsas testemunhas, porque isso pode manchar a reputação da pessoa. E também devemos nos lembrar que com a mesma medida que nós medimos, nós também seremos julgados. No quinto tópico, nós vimos o seguinte título: Testemunhando através do martírio. Após Estevão ter dado um amplo resumo da rebelde nação hebraica, os líderes ficaram enraivecidos e cheios de ódio. E então eles o expulsaram da cidade e apedrejaram a Estevão. Mas o testemunho dado por Estevão impactou muitas pessoas, inclusive um certo jovem que estava lá dentro do sinédrio, que era Paulo, que antes da sua conversão era chamado de Saulo. Saulo ficou abismado com a calma e a aparência de tranquilidade mesmo quando estava sendo apedrejado. E isso impactou fortemente a Paulo e tantos outros que estavam lá dentro. Porém, muitos preferiram não aceitar a verdade que Estevão apregoava, ou por orgulho, ou por medo de serem perseguidos, mas muitos se fecharam à voz do Espírito Santo. Infelizmente, talvez fosse a única oportunidade de se converterem e de se arrependerem de seus pecados. Então, embora a obra de Estevão ela tenha sido interrompida porque ele morreu, o seu exemplo está perante nós até hoje, de primeiro mártir. E isso foi de exemplo para muitos outros, como por exemplo os valdenses e muitos que vieram posteriormente. E nós também devemos ser homens e mulheres que confiem em Deus em todo o tempo, não temendo o que está ao nosso redor, mas confiando na rocha inabalável que é Cristo. E é isso que eu desejo para cada um de nós e tenha uma boa sexta-feira. Que Deus te abençoe.